A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 17. Se você está apreciando essa palavra, serviu para você, ofereça para alguém compartilhando essa palavra. Amém? Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas o que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então, veja que aqui o apóstolo Paulo, que era judeu, que era circuncidado, que era guardião da lei, tanto que ele foi a Damasco para prender aqueles que seguiam o Senhor Jesus por causa da lei, porque ele tinha pegado carta dos fariseus para prender aqueles que invocavam o nome do Senhor, que na sua maioria eram gentios, quem não era judeu era gentil. E Paulo estava fazendo aquilo, perseguindo os cristãos, pensando ele que estava fazendo um favor a Deus em guardar a lei, em perseguir aqueles que não guardavam a lei de Deus do Antigo Testamento. E aqui Paulo está tocando na questão da circuncisão, que foi algo instituído por Deus lá com Abraão, quando ele cometeu aquela fraqueza de ter o filho com a serva, com Agar, que nasceu Ismael, e após isso então o Senhor instituiu a circuncisão, o corte na carne do prepúcio. E hoje todos nós precisamos ser circuncidados, não mais na carne, mas no espírito, na alma, para que a gente não viva mais na prática dos pecados, imorais ou qualquer que seja. Não vivamos mais na nossa carne, mas vivamos no Espírito de Deus. Mas os judeus, até hoje, eles se apegam firmemente à questão da circuncisão, obedecendo aquilo que Deus falou. Mas eles obedecem à circuncisão na carne, mas segundo aqui o que Paulo mesmo está explicando, deixam de cumprir as outras questões da lei. Cumpre a circuncisão, o corte na carne, a cirurgia de fimose, mas não cumpre a palavra de Deus. Se torna juiz dizendo que aqueles que estão adulterando, furtando, roubando, que são idólatras, estão vivendo numa vida pecaminosa diante de Deus. E aqui Paulo está mostrando que essas mesmas pessoas circuncidadas praticavam as mesmas coisas, que então a circuncisão na carne já não tinha nenhum valor mais. Por quê? Você é circuncidado na carne, mas você vive na prática do pecado. Então hoje para Deus o que conta é a circuncisão no nosso coração, na carne do nosso coração, para que a gente tenha discernimento daquilo que é santo e daquilo que é profano. Quando nós vivemos uma vida santa diante de Deus, nos fugindo daquilo que é pecado, que é maldade, nós somos circuncidados no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Então Paulo está fazendo aqui uma explicação de que não adiantava uma pessoa ser judeu e ser circuncidado e menosprezar todos os gentios que não eram circuncidados e que faziam as mesmas coisas que eles faziam que ofendiam a Deus. Então aquela circuncisão não tinha valor algum para Deus. Versículo 26 do capítulo 2 de Romanos. Se, pois, a incircuncisão
guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Olha, é isso aí, ó. Não sou circuncidado na carne física, mas se eu amo, respeito a Deus, observo a sua palavra, para Deus eu sou circuncidado. Se eu sou circuncidado na carne física e vivo nessas práticas de idolatria, de pecados, para Deus aquilo é uma abominação. A incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Então aqueles que não são circuncidados e observam a palavra de Deus, têm autoridade de julgar aqueles que são circuncidados na carne e não cumprem a lei. A gente vê essa questão hoje no sistema religioso. Muitos líderes religiosos vivem na prática desses pecados, de furto, de adultério, de idolatria. Eles mesmos se tornam um ídolo para o povo, e o povo adora ele, reverencia ele, muito mais do que ir diretamente a Deus, vai pedir para ele fazer alguma coisa. Ele se tornou um ídolo. Isso é uma abominação. E ele fala da lei, da palavra de Deus. Então aquilo não vale nada para ele, porque ele mesmo pratica aquilo lá. Porque não é judeu o que é exteriormente. Olha que maravilha. Então eu e você que temos a vida verdadeira do judeu, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus que se fez carne, nós nos tornamos judeu por meio da vida do Espírito de Jesus Cristo dentro de nós. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Então aquela circuncisão na carne que Deus fez Abraão passar, e os filhos dele, todos os seus empregados, era para mostrar para nós que nós precisamos ser circuncidados na nossa emoção, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. E a gente pare de praticar as coisas que ofendem a Deus. Esta é a verdadeira circuncisão. Mas é judeu o que o é no interior, tá vendo? No seu espírito. E circuncisão a que é do coração, no espírito. Aí. Nós somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Se você nunca recebeu Deus dentro do seu espírito, você nunca foi circuncidado no espírito. Mas se você já chamou Deus para morar dentro de você, vamos chamar? Diga assim comigo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és o Espírito excelente. Eu invoco, Senhor, o Teu Espírito para dentro do meu espírito. Entra, Senhor, em mim, porque o meu espírito foi feito por Ti para o Senhor vir habitar. E eu não quero nenhum outro espírito, Senhor, que não seja o Teu dentro do meu. Entra, Senhor, no meu espírito. Eu Te recebo, Senhor. Pronto. Você já foi circuncidado no seu espírito. Agora teu espírito não está mais vazio. No teu espírito não tem outros mais espíritos que não sejam dele. Você foi circuncidado. É isso que está explicando aqui. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Hoje o que a gente vê é que as pessoas querem o louvor dos homens. Qualquer momento nós podemos louvar a Deus, não podemos? Se você tem uma bonita voz, se você é afinado, se você é desafinado, se você canta no tom ou fora do tom, quando você louva a Deus, Deus recebe aquele louvor, aquela adoração sua. Deus não está olhando o tom das suas notas musicais, se está correto ou não. Mas hoje, muitos gostam de louvar a Deus aonde? Nas reuniões, nas missas, nos cultos. Para quê? Para os outros verem, olha, ela tem o dom de levita, é cantor, e olha como canta bonito. Puxa, olha que afinação, que tom de voz. Queridos, quando as pessoas louvam a Deus nesse propósito, isso não é circuncisão, isso não é realidade no espírito.
está cantando para os homens, está cantando para se aparecer. E até os líderes religiosos fazem isso. Vamos chamar fulano, porque ela canta bem. Ixi, quando ela canta, o negócio aqui estremece, os irmãos vibram. E às vezes aquele um que não sabe cantar, ou que não tem nem tom, não sabe nem o que é tom de musical, nunca é convidado. Por quê? Porque aqueles líderes estão preocupados com a aparência do louvor e não com o verdadeiro louvor que vem do coração da pessoa. Então, todo momento nós podemos cantar, cantarolar para Deus, que Deus não vai estar olhando a tua nota musical. Assim é a palavra. Muitos são pregadores da palavra onde? Lá na reunião. Agora vamos dar oportunidade para o presbítero tal, para o pastor tal, para o diácono tal, para o apóstolo tal, para o missionário tal. Aí ele faz aquela pregação. E você percebe que quando as pessoas vão fazer isso, elas mudam o tom de voz? Precisa disso? Você conversa com a pessoa, você sabe, você conhece ela. De repente ele é um líder daquela religião. Quando você chega lá, agora eu mudei o meu tom de voz, que agora eu vou falar a palavra de Deus. Isso não é circuncisão, isso é carne. Porque se nós somos circuncidados, da mesma maneira como eu estou falando com você, é a maneira que eu vou falar em qualquer lugar, da palavra de Deus. Ou agora eu preciso mudar o meu tom de voz para você dizer que eu sou espiritual? Não, as pessoas que te conhecem sabem. Independente do seu tom de voz, se você é espiritual, você é carnal. Se você procura viver uma vida santa, ou se você só tem uma fachada de santidade, todo mundo conhece, sabe que você vive praticando esses pecados imorais até. Então hoje Deus quer a realidade do coração, a adoração no espírito, no coração. Então nós não precisamos e não devemos ser aqueles que vão nas reuniões para termos oportunidade disso e daquilo. Não, não precisa disso. Qualquer lugar Deus te recebe. E que pena que a maioria dos grupos religiosos hoje valorizam aquele que canta bonito, que é afinado, que é barítono, que é tenor, que é contralto, não sei o quê. E às vezes aquele irmão, aquela irmã simplesinha que não sabe nem ler nem escrever, que vai até cantar e falar as palavras erradas. Dali está saindo o verdadeiro louvor de adoração. Mas essas pessoas nem sempre têm oportunidades lá. Você sabe que esse é um dos motivos que mais há divisão no meio da religião? É porque as pessoas estão reunindo aqui. Agora já está um grupo de elite, já tem 100 pessoas. Agora é elite aqui, já tem um negócio meio formado. Muito menos oportunidade terão aqueles simples de coração, de falar um versículo, de orar, porque ele é muito simples, não sabe conversar direito. Aí ele vai procurar o outro grupo, ou ele vai fazer um grupo mais humilde para que ele tenha oportunidade. Pode perceber, você vai nos grupos mais humildes que você achar que é de religião, vai lá reunir com eles. Você vai ver que as pessoas humildes têm oportunidade ali, simples, que não sabe ler, escrever, que fala errado, tem oportunidades e são felizes. Mas se ele for para um grupo um pouquinho maior, ele já não tem mais oportunidade. Por isso ele vai tendo essa divisão no meio da religião. Por que é essa questão de disputa de pregação, de pregadores? Por isso que surgem religiões. Porque o verdadeiro pregador é aquele que prega de um a um. Esse é o pregador de Deus. É aquele que leva a palavra de casa em casa, não é aquele que fica na praça ou lá num templo esperando a multidão vir ouvir ele. O palestrante. Isso não tem muito valor. O que tem valor é se você é um pregador, você vai de casa em casa. Olha, eu vim aqui para falar da palavra de Deus para você. Um a um. É isso que é o reino de Deus. Agora as reuniões de hoje parecem mais um show imundo de rock carnal do que uma reunião de adoração a Deus. Mais coisas de aparência, agora a apresentação do fulano de tal, apresentação do conjunto fulano de tal, apresentação não sei do que. E as pessoas se preparam para fazer aquela apresentação. Para quê? Para que os outros achem que ela fez bonito, que ela está bem vestida, que ela está de uniforme. Isso não é circuncisão. A circuncisão espiritual é aquela que é no coração, que você recebe todos aqueles que Deus recebeu. Desde o mais culto até o mais simples, não há diferença alguma.
Que diferença há entre aquele que conhece a palavra e o que não conhece? A diferença que há é que quem conhece deve mais do que o outro que não conhece, que deve menos, porque ele não sabe. Quanto mais você souber da palavra, mais você vai ter que arrumar a sua situação diante de Deus. Graças a Deus, porque os que arrumarem terão uma recompensa excelente da parte de Deus. Mas nós não podemos pegar estas coisas para nos sobrepormos diante dos irmãos. Ah, eu sou o pastor. Você é o pastor? Então deixa eu pregar o prego na tua mão e furar o teu lado. Jesus foi furado. Pastor é aquele que tem a mão furada. Tudo na Bíblia é função, não é posição. Não é posição de diácono, de porteiro, de presbítero, de padre, de missionário. Não é posição. É função. Eu cuido dos irmãos, então você tem a função de um pastor. Você dá assistência para os irmãos, então você tem a função de um diácono. Você lê a palavra, você estuda, então você tem a função de um mestre. Mas função é só para você ajudar os outros a funcionarem. Mas hoje, quem tem algumas coisas dessa daí, ele quer se sobrepor aos outros. Isso não tem valor, isso não é circuncisão, isso é carnalidade. Circuncisão é a gente cortar esse nosso orgulho, a nossa soberba e sermos simples e humildes diante da palavra de Deus, diante do próprio Deus e diante dos filhos de Deus. Aí Deus vai nos abençoar. Isso é a vida da igreja. É você viver em comunhão com todos os filhos de Deus, sem exceção. Quer eles se reúnem em qualquer grupo religioso ou não, você tem comunhão com eles. Então você vive a vida do corpo de Cristo. Agora, se você vive fechado dentro de um curralzinho com meia dúzia ou com 6.000 irmãos, é só um curral. Não expressa o corpo de Cristo. E aqui nós temos que fazer isso e fazer aquilo. Isso aí é ensinamentos e doutrina dos homens que têm interesse na tua alma. As pessoas que estão envolvidas com isso não percebem que são usadas por aquele sistema. Só quando ele sai fora daquele sistema que os olhos se abrem e ele percebe como ele era usado, manipulado pelas pessoas que organizam aquele sistema e que tem benefícios e muitas vezes benefício financeiro em cima daquela pessoa que estava até procurando fazer aquilo com pureza de coração e para o próprio Deus. Aí quando essa pessoa que está praticando isso com pureza descobre isso, ele se afasta de Deus, porque ele se escandalizou. Mas ele tinha que se afastar dos homens, escandalizar dos homens e não de Deus. Ele não se dá conta que ele foi enganado pela religião e não pelo Senhor. Que ele foi enganado por aqueles que têm títulos de pastores, mestres, apóstolos, diáconos, mas não pelo Senhor. Porque ela entendeu errado a palavra. Mas se a gente se curvar diante de Deus hoje e falar para Ele ensinar a verdade para nós, Ele vai nos conduzir cada dia na presença dEle. E é uma vida maravilhosa você não estar envolvido com nenhum sistema religioso. A glória de Deus é radiante em você, a alegria do Espírito. E você que está envolvido no sistema religioso, você já viu que o teu Espírito já se apagou há muito tempo. Que a alegria, o gozo do Espírito Santo em você não flui mais. Por quê? Porque você vive uma fachada religiosa. Agora você valoriza aquilo que os outros pensam ou dizem, não aquilo que Deus diz de você, ou pensa de você. Porque aquilo que Ele pensa de você vai ser contrário àquilo que aquele sistema está mandando você fazer. E você vai ter que fazer uma escolha. Eu vou fazer aquilo que Deus vai se agradar, ou aquilo que a religião vai se agradar. Mas se você escolher o que Deus quer, e não está nem aí com religião, com sistema algum, aquele gozo, aquela alegria, o fogo do Espírito interior no teu espírito vai acender. E você vai ter realidade de viver a vida humana e de ter a realidade de viver a comunhão com todos os irmãos. Sem querer fazer deles seus discípulos, seu discipulado. Sem você querer ser deles os seus líderes. Ser simplesmente um que tem a função de ter comunhão com os irmãos. Que o Senhor tenha compaixão de mim e de você. Senhor, quantos filhos de Deus, teus filhos, Senhor, amados, comprados com teu sangue, que têm um coração puro para contigo
estão vivendo a ilusão da religião, do sistema religioso. E vão se decepcionar, Senhor, desses sistemas. E vão se afastar de Ti, achando que se decepcionou com o Senhor. Abre, Senhor, a mente, o espírito, os olhos desses filhos de Deus, dos Teus filhos, para que sejam salvos, Senhor, e libertos de todo tipo de sistema. Ajuda-nos, Senhor, a viver diante da Tua comunhão, na Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus tenha grande misericórdia de mim e grande misericórdia de Ti. Que Ele possa me dar um viver alegre e cheio do Espírito Santo. E que Ele faça o mesmo na sua vida. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém.